todos. Eu queria começar por exatamente isso, queria agradecer por esta oportunidade. Acho excelente estes colóquios da cátedra, porque nos permitem viajar, não é? Num tempo em que nós não podemos viajar, estamos todos presos em casa, e eu que já tive o prazer de viajar até Goa e de conhecer os palácios e as praias com a comunicação da Patrícia, hoje também trago aqui uns pequenos convites para fazermos outras mini viagens para conseguirmos libertar alguma desta ansiedade pela viagem que todos nós temos neste momento, acho eu. Também quero cumprimentar os alunos e os colegas. É com muito prazer que aqui estou hoje. Se vocês tiverem questões, podem ir colocando as questões no bate-papo e depois no final eu vou tentar responder. Ou então apontam num papel e eu no final conversamos e eu tento responder às vossas questões todas, está bem? Mas agora de início eu vou partilhar aqui a tela e mostrar aqui o slide de inicial com o título. Então, o meu nome é Rita Baleiro, alguns destes alunos que aqui estão hoje já me conhecem de outras aulas que tivemos nas últimas 4 semanas, mas para quem não me conhece, eu sou professora na Universidade do Algarve, dou aulas de inglês e de português e faço investigação na área do turismo literário. Estou num centro de investigação, que é o CITUR, que é um centro de investigação nacional que colabora também com parceiros estrangeiros. E então, neste ciclo de conferências, a professora Ernestina e o resto do departamento pediram-me que eu falasse um pouco sobre turismo literário, porque parece que alguns de vocês já estão a trabalhar este tema, pelo menos fiquei com essa ideia, e também alguns princípios metodológicos. E para começar, temos provavelmente os produtos mais conhecidos, que são os itinerários. Okay? Passeios ou itinerários ou rotas, sendo que rota, pelo menos em português, rota é um conjunto de itinerários, okay? É um conjunto de passeios. E o que é que são os itinerários? Os itinerários propõem-se mapear, portanto, sinalizar lugares literários num determinado espaço. Sobre um mapa de uma cidade, de uma aldeia, de uma vila, não é? Os itinerários propõem criar uma nova narrativa, uma nova forma de interpretar aqueles lugares à luz da literatura. Eu vou dar mais exemplos para ficar mais claro. Mas vou agora explicar o que não é, ok? Optei por esta estratégia. Porque uma das vossas professoras, a professora Adriana, disse-me que alguns de vocês tiveram alguma dificuldade em entender o que era um itinerário literário. E então eu vou dizer que um itinerário literário não é apenas uma soma coerente de pontos de interesse com significado literário, ao qual associamos excertos de textos ou poemas. Não é, é mais do que isto. Um itinerário literário não deve ser entendido como a imagem que eu vejo aqui à esquerda. O que é esta imagem? Esta imagem é um mapa de um itinerário, de um livro do Fernando Pessoa que se chama O que o Turista Deve Ver. Não sei se vocês conhecem este livro do Fernando Pessoa, se não conhecem, recomendo a leitura. Então, o que é que se fez aqui? Isto é um mapa da cidade de Lisboa, este é o título do livro, e depois criaram-se 16 pontos de paragem que correspondem a 16 passagens do livro, ok? Mas isto não é o itinerário, isto é o mapa do itinerário. O itinerário não é apenas um mapa. O itinerário é composto por um mapa e por uma narrativa, por um texto, ok? Um itinerário sem narrativa é como um jardim sem flores, não está completo. Este, em conjunto, portanto, o mapa e a narrativa, propõem-se contar uma história, uma nova interpretação do espaço, daquela cidade, daquela vila, daquele lugar, à luz da literatura. O itinerário é, então, um convite a imergir nas palavras e na biografia do autor, de modo a inspirar a imaginação do turista e a jogar com a percepção do significado dos lugares.
Porque nós já vimos, e penso que esteja a ficar claro, que o significado dos lugares pode ser alterado, não é? Pode ser manipulado. Nós vimos o caso do castelo de If, pode ser um lugar histórico, uma prisão, ou pode ser um lugar literário se eu associar a Dumas. Portanto, a percepção do significado dos lugares pode ser alterado. Um mapa, um itinerário literário é um portal de acesso ao significado literário dos lugares. O itinerário é um instrumento de comunicação e uma ferramenta de leitura e organização do espaço, a partir de um novo prisma, o prisma da literatura, o prisma daquele autor, dos seus textos, da sua biografia. Mas, muito importante, um passeio é mais do que um pouco de literatura, um pouco de história, um pouco de património, um pouco de biografia. Okay? Ele deve assentar numa nova narrativa e o seu narrador deve assumir o papel de contador de histórias, daquele que tem por função fazer com que os outros sonhem em uníssono consigo. O objetivo aqui é que nós, com o mapa que construímos, com a narrativa que construímos, conseguimos convidar o turista a viajar por aquelas ruas, a ver as cores, os sons e a sentir-se imerso num outro universo, o universo da literatura. Olhar para um edifício, olhar para um banco de jardim, olhar para um jardim, olhar para qualquer lugar que seja, que nós selecionamos, e veja esse lugar à luz da literatura. E isto, a parte da narrativa é essencial, portanto, e a narrativa tem muito poder. Okay? A narrativa promove a criação de uma totalidade coerente. É a narrativa que vai dar coerência àquela seleção de pontos de paragem. E Foucault, em As Palavras e as Coisas, dizia que o discurso estrutura o conhecimento. E é isso mesmo que os itinerários fazem. Eles são uma possibilidade de dar a conhecer aquilo que pretendemos que o visitante conheça, através do discurso interpretativo que nós criamos. Estamos a falar do poder da narrativa, que é essencial na construção de um itinerário literário. A narrativa do passeio tem um papel crucial, porque ele é essencial na coerência, na construção da coerência do passeio. É essencial na construção do significado. Ele é um convite à imersão no universo literário e é também um estímulo da imaginação do visitante. Como já vimos, o significado do lugar não é inerente ao lugar. O significante é, mas o significado não. Nós vimos o exemplo do convento, vimos o exemplo da prisão, não é? Do Castelo If. Eu estou a dar sempre este exemplo porque é um que vocês conhecem. O significante é estável, é aquele edifício. O significado não. Pode ser atribuído consoante o interesse ou consoante a leitura que eu faço de determinado espaço. E esse significado depende da percepção do sujeito observador, e se eu atribuo um determinado significado, estou também a manipular a percepção de quem vê. Eu trouxe aqui um exemplo para tentar explicar o que é isto, a narrativa dos passeios literários. Eu penso que todos vocês conhecem esta história, não é? Pelo menos em Portugal é muito, muito conhecida. Aliás, ela foi registada por um autor francês. Eu digo registada porque, segundo investiguei, ele não criou a história. Ele recolheu testemunhos desta história e registou esta versão em papel, no século XVII. Então, o que é que aconteceria se eu incluísse novos elementos nesta história e modelasse a narrativa e construísse novos significados? Ou seja, outra interpretação da história. Que é exatamente o que acontece no itinerário. Porque eu tenho, imaginem, a narrativa da cidade de X. Okay? Agora, eu trago novos elementos para essa narrativa, novos elementos literários, como sejam os textos onde a cidade X é referida, ou a biografia de um autor que ali viveu, ou que ali morreu, ou que ali trabalhou. E a partir desses novos elementos, eu construo uma nova interpretação. Eu construo uma nova versão da história daquela cidade. E é isso que se passou aqui nesta versão do Capuchinho Vermelho. É uma
versão de 2005 de Manuel António Pina, com gravuras de Paula Rego. Paula Rego é uma das mais brilhantes pintoras portuguesas, e foi isso que este autor fez. Foi a partir de quadros, gravuras de Paula Rego, eu penso que são aguarelas, mas não tenho a certeza, ele escreveu uma nova versão do Capuchinho Vermelho. Assim como nós, a partir de um poema de um autor, poderíamos escrever uma nova versão da história de X. Ou a partir da biografia de Dumas, nós podemos escrever uma nova versão de Marselha. Ou a partir da biografia e dos textos de Virginia Woolf, nós podemos construir uma nova versão da leitura da cidade de Londres, por exemplo. Então aqui temos, em vez de um lobo, ele é lobo, chama-se lobo à mesma, é o senhor lobo, só que, como vocês estão a ver, ele faz jogging e é um engenheiro. Depois, nesta história, nesta versão, em vez de ser o caçador a matar o lobo e a tirar lá de dentro a avózinha e o capuchinho, não, é a mãe do Capuchinho Vermelho que o faz. E no final, a mãe, apesar de perder a filha e a sua mãe, porque a avózinha também morreu, a mãe fica com a estola do lobo e fica muito contente e vai toda vaidosa para o escritório trabalhar, muito orgulhosa do seu novo adereço de moda. Então, o que é que aconteceu aqui? Com a inclusão de novas gravuras, novos elementos, que no caso de um passeio literário poderá ser novos textos literários, a biografia do autor, eu dou um novo significado. Então, o Capuchinho Vermelho deixa de ser apenas a história de uma menina que é salva para ser uma história sobre o empoderamento feminino, que agora está muito... que é um tema muito, felizmente, muito comum, sobre a vaidade, sobre a tensão permanente, a essência e a aparência. E é isto que, ou seja, nós trocamos as voltas. O autor, o Manuel António Pina, trocou as voltas ao leitor. O leitor trazia uma perspectiva, mas com esta história, com estes novos elementos, o Manuel António Pina dá-lhe outra versão, outra leitura. E é isso que o itinerário literário faz. Tal como acontece com uma cidade, eu posso atribuir às ruas, praças, lugares, imensos lugares daquela cidade, significados literários e construir uma nova interpretação, uma nova versão daquela cidade. Porque já vimos que os lugares têm todo significado, não apenas um significado. Eu posso manipular, posso moldar a percepção de quem visita. Então, os produtores de itinerários literários atribuem significados literários aos lugares, orientam o olhar do visitante, criam uma nova leitura, uma nova interpretação do espaço. Trago aqui uma citação que é importante e vou ler agora. Qualquer paisagem é composta não apenas por aquilo que está em frente aos nossos olhos, mas também por aquilo que se esconde em nossas mentes. E então, se o nosso turista... Eu digo nosso, se estiver a ler a nossa narrativa, a narrativa que nós construímos para um passeio. Se nós lhe dermos informação sobre o que ele está a observar, ele vai observar a cidade, a vila, a aldeia, não só em função daquilo que está a ver, mas em função da informação que nós lhe demos e que já mudou a percepção da sua mente. Por outras palavras, todos podemos concordar que estamos a ver os mesmos elementos. Imaginar uma casa, uma árvore, uma igreja. Mas o significado que cada um de nós lhe dá é distinto em função das associações que lhe fazemos. A narrativa do itinerário é determinante para o tipo de associações que o visitante faz, pois não as moldando na sua totalidade, vai com certeza direcioná-las. E a propósito disto, se eu vos mostrar esta imagem, Café Paraíso, imaginem que vocês estão a viajar, a passear nesta cidade, que eu ainda não disse qual é, e vocês veem este Café Paraíso. Qual é o significado que lhe dariam? Alguma coisa? Alguém sabe onde fica o Café Paraíso?
Não? Ok, é normal que não saibam, não há problema nenhum. Mas se vocês estivessem a passear nesta cidade, que eu posso dizer que é Tomar, em Portugal, Tomar, vocês atribuiriam algum significado especial a este café? Possivelmente não. Achariam, Beatriz? Isso eu quero dizer não também. Exatamente. Possivelmente a Beatriz iria comprar um café ou um bolo ou um croissant, não é? Sim. Era o significado seria um significado gastronómico. É isso. Exatamente. Mas agora imagino que a Beatriz e todos os colegas que estão aqui hoje vão visitar Tomar e levam o passeio literário na mão, tanto um mapa e uma narrativa, e nessa narrativa é-vos dito que neste café era o café preferido de Umberto Eco. O autor Umberto Eco, quando visitava Tomar, e ele gostava muito de visitar Tomar, porque ele tinha uma admiração muito grande pelo convento de Cristo. E então, aqui o significado do café é completamente outro, certo? Agora é o café com significado literário, porque era aqui que Umberto Eco se sentava para ler e para conversar.